Muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha. Hoje o programa Repercussão está diferente. Hoje não é ao vivo, ele é gravado, mas com uma pauta muito importante. Estamos no Abril Azul e o abril, ele é um mês de conscientização sobre o autismo. E para falar sobre isso, hoje comigo aqui a Gisele Chaures Rezende. A Gisele que é fonoaudióloga. Você já viu muitos conteúdos aqui no Portal Clique, principalmente em relação à clínica Sinapse, na qual a Gisele é a gestora. Gisele, muito boa tarde, boa noite. Boa tarde. Muito obrigado por atender esse nosso convite, porque é um mês importante, fundamental. Existem ainda muitos estigmas, preconceitos e situações em relação ao autismo que as pessoas por vezes não entendem. Você é uma profissional que atua na área, uma das mais conceituadas sobre o assunto, e eu gostaria que tu falasse conosco a respeito para o nosso espectador, hoje que nos acompanha, ficar por dentro, saber mais sobre. E, de cara, eu já quero te perguntar, o que é o autismo? Bem, o autismo, ao contrário do que algumas pessoas acreditam e dizem, não é uma doença. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque ele não é uma doença, porque ele não tem uma cura, ele não tem um tratamento específico que vai dizer que a pessoa deixe de ser autista. Ela continua sendo autista, mesmo que ela seja altamente funcional e leve sua vida normalmente, né? Então, esse transtorno acaba provocando alguns déficits na vida do indivíduo. Ele tem interesses restritos, né? Ele pode ter um interesse muito focado em algum assunto, por exemplo, dinossauro, baleia, computador, música, e ele só é focado naquele assunto, então ele só fala naquele assunto, ele só pensa naquele assunto. E também isso acaba prejudicando a interação social, né? Outra questão é a interação social. Compreender como funciona a nossa dinâmica social, no caso da criança, brincar com outras crianças, interagir, conversar. Isso não faz sentido na cabecinha deles, assim como faz na nossa. Né? Basicamente, é um transtorno que afeta essas áreas, então, os interesses restritos e a interação social. E pode vir com outras comorbidades, um atraso de linguagem também, aí outras questões, TDAH, mas aí são comorbidades que podem acontecer, nem sempre acontecem. Para os pais, nos dias de hoje, eu percebo que se tem, digamos assim, não vou dizer aceitação, mas se tem uma procura maior, se percebe que mais crianças estão sendo atendidas, os pais têm descoberto, têm tido a percepção e buscado profissional mais cedo. Quais são os primeiros, não vou dizer sintomas, mas como é que um pai identifica uma criança com autismo? Certo. Isso é importante, eu vou fazer uma introdução nesse assunto, porque a gente não falou antes da incidência, né? As pessoas dizem, nossa, mas agora todo mundo é autista, começou a se hiperdiagnosticar, né? Mas a questão, na verdade, não é essa. Hoje a gente tem muito mais recurso para perceber o desenvolvimento da criança, entender se aquilo está dentro do esperado ou não. E hoje a gente sabe que existe mais ou menos um indivíduo para cada 36, né? Para cada 36 pessoas, uma vai ser autista. Então, é uma incidência alta. Nós estamos falando que em uma sala de aula vai ter com certeza uma pessoa, no mínimo. Mas hoje a gente já vê salas com 2, 3, 5, né? Então, os pais podem perceber pelos atrasos. O que vai acontecer? Mais ou menos começa a se perceber por volta de 1 a 2 anos de vida uma diferença dos pares da mesma idade. Ah, aquela criança não está brincando do mesmo jeito, ou então ela ganhou habilidades e começou a perder. Ah, ela já dava tchau, ela já dava oi, ela já chamava mamãe e papai e parou. Então, o desenvolvimento da linguagem, por exemplo, seguindo essa linha, ele vai sempre aumentando, ele vai sempre progredindo, ele não estagna e nem diminui. Então, se a criança adquiriu até um certo ponto, ela continua adquirindo cada vez mais, né? Estagnar ou diminuir esse desenvolvimento, assim como desenvolvimento motor, desenvolvimento de outras habilidades gestuais, cognitivas, indica que tem um problema aí. Então, a gente precisa descobrir, investigar que problema é esse. Pode ser autismo, pode não ser. E como que a gente percebe isso? Cada um na sua casa tem uma ferramenta para isso, que é a caderneta da criança.
né? A caderneta que a gente ganha lá no postinho, lá em determinada parte tem o desenvolvimento esperado da criança. O que é para fazer com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 12, com 24 meses? Então, olhem ali, acompanhem junto com o pediatra e digam, eu vi que o meu filho tinha que estar fazendo isso aqui, mas ele não está fazendo. O que será que está acontecendo, né? Será que tem algum problema? Ou então, o que eu posso fazer para estimular ele a fazer? Como eu posso brincar para estimular ele a fazer aquilo ali? Né? Porque nem todo atraso é autismo, mas todo autismo vem junto com algum atraso. Perfeito, isso é importante, Gi. Até a gente falava em off, hoje existe muito conteúdo sobre o assunto. Às vezes a gente vê experts falando que experts de redes sociais, vamos dizer assim, né? Mas é importante buscar um profissional. Não é feio ir lá, buscar o profissional e o profissional vai te auxiliar. Pode ter, pode não ter, mas hoje, com todo esse aparato de informações, de conteúdo, dos profissionais que estão atendendo, a criança vive praticamente uma vida normal, né? Ela dá sequência de uma vida normal e como tu disse, hoje em dia se percebe, sabe-se que tem muitos que estão vivendo uma vida próxima, tendo convivência e tudo mais. Uma dúvida que eu tenho, Gi, existe um adulto com autismo? Sim, com certeza. Como nós falamos no início, é um transtorno que vai acompanhar o indivíduo para o resto da vida. Então, hoje, nós pensamos, né, há alguns anos atrás, 40, 50 anos atrás, não se diagnosticava da forma como se diagnostica hoje. Então, eu brinco que era aquele primo que era mais quietinho, que preferia ficar no quarto, que não gostava de ir para festa, que quando enchia a casa de gente, ele ficava no quarto dele, né, aquela prima diferente, que não entendia muito bem as piadas e que também era mais quietinha. Então, são pessoas que são um pouco diferentes. Então, como não era muito evidente, isso passava assim, né? Porém, isso acaba gerando outros problemas na vida da pessoa, né? A falta de diagnóstico não significa que a pessoa não tenha o transtorno. E aí acabam-se também tendo outros problemas como diagnosticar, então, depressão, ansiedade, até internações psiquiátricas, outros problemas que poderiam ser sanados ou poderiam ser melhor encarados quando o diagnóstico estivesse correto, né? Então, hoje eu vejo muitos pais das crianças que eu atendo me perguntando, nossa, mas eu também tenho comportamento assim, mas eu também tenho seletividade alimentar. Ah, mas eu também gostava de enfileirar os carrinhos, sabia todas as bandeiras dos times de futebol ou todas as bandeiras dos países, enfim, né? Então a gente pode ver sinais também na família, não quer dizer que, né, seja, mas a gente vê esses sinais também. Pode ser genético? Isso, o autismo é de causa genética, né? E também tem uma pequena porcentagem de fatores ambientais. Mas por ele ser genético, não significa que o pai, ou a mãe, ou o avô, ou o primo tenha que ser autista, né? Necessariamente. Ele é genético, mas não necessariamente hereditário. Então, o que quer dizer isso? Mas não tem ninguém na família que tem. Mas é genético, mas como assim? Não. Ou o pai ou a mãe vieram com essa carga genética que neles não desenvolveu, mas na criança acabou desenvolvendo, né? Essa combinação genética dos dois ali acabou desenvolvendo o autismo. Então pode acontecer isso, ou pode também acontecer de ser hereditário. Tem mais crianças na família, isso também acontece, mais pessoas, indivíduos portadores, e a criança também vai desenvolver o autismo. Gi, o que tu diria para aquele pai que hoje tem aquela dúvida, que não sabe se procura um profissional, se não procura? O que tu diria para essa família, para esses pais, ou no teu caso? Eu vou fazer duas perguntas em uma só. Se tu vê uma criança, se tu identificar, é possível o pai, tu orientar o pai ou coisa do tipo? Acontece esse tipo de situação que tu identifica antes da família? Acontece, mas vou começar pela primeira questão, né? Normalmente um dos pais ou alguém na família já deu um toque. Olha,
Tu já viu o jeitinho dele, diferente? Ele brinca de um jeito diferente, gosta de outras coisas, não é exatamente como os outros amiguinhos, ou aquele outro priminho, ou o irmão que seja, né? E isso já vai chamando atenção. Então, eu pediria encarecidamente hoje, se eu pudesse falar só uma coisa hoje, busquem auxílio o mais cedo possível, porque isso faz toda a diferença, né? Eu vejo muitas, para não dizer todas as famílias que vêm para diagnóstico precoce comigo, acontecer assim, de alguém na família, ou do pai mesmo, ou dos avós, dizerem assim, não, tu tá procurando pelo em ovo. Não, tu tá querendo achar doença nessa criança, coitada da criança, não tá, a criança não tem nada. Porque nessa idade de 1 ano e meio, 2 anos e meio, é pouco evidente, é muito menos evidente, mas com 4, 5, 6 vai se tornar muito mais evidente, porque os atrasos também serão maiores. Mas tem um detalhe que é a questão da plasticidade neuronal. O que quer dizer isso? A palavra difícil. Eu brinco que é uma massinha de modelar, é como se o cérebro da criança fosse uma massinha de modelar, bem novinha que a gente comprou, bem molinha, fácil, qualquer toquezinho que tu dá, ela vai se ajustando. Mas a criança maior já é uma massinha que tem mais tempo. Então, não é qualquer toquezinho que ajusta. O que isso significa terapeuticamente falando? Significa que a intervenção que eu levo, às vezes, 1 semana, 2, 1 mês com uma criança pequena para ela ganhar uma habilidade X, com uma criança maior, às vezes maior de 4 anos, 5, eu levo 6 meses, 1 ano. Nós estamos falando de 1 mês para 6 meses, 1 ano. Entende? Então, porque esse cérebro ele está muito fácil de administrar, de tratar. Então, levem o quanto antes, ignorem essas pessoas que falam, ai, não procura, ai, não vai atrás porque ele vai se desenvolver. Pode ser mesmo que a criança vá se desenvolver, e tomara que sim, que ela se desenvolva, que não seja nada. Porém, ainda que não seja nada, se ela está com algum atraso, ela precisa de estimulação. E a estimulação é a mesma, né? Então, a gente precisa levar muito isso em consideração, porque eu recebo muitos pais, assim, que ou que sofrem com alguém negando na família, ou que vieram tarde demais e a criança já está com atrasos muito significativos. Então, tirar esse direito da criança é roubar, de certa forma, né? É roubar a possibilidade dela se desenvolver mais próxima do esperado, mais próxima dos seus pares. E isso não é porque a gente quer que ela seja igual aos outros, isso é para que ela tenha qualidade de vida, é para que ela seja uma pessoa mais feliz, né? Porque, como nós falamos antes em off também, o indivíduo, ele tem um transtorno, né, que causa déficits, mas ele não é burro. Ele percebe que algo não está certo. Ele percebe que algo não está bem. E isso gera outros problemas, outras comorbidades. Isso é muito importante, pessoal. Você que nos acompanha, tem dúvida, não é feio, busque uma profissional. Gi, eu gostaria que tu deixasse também os teus contatos para que as pessoas possam te procurar. A Gisele tem um conteúdo muito rico nas redes sociais, no Instagram, que é muito importante estar atento, estar próximo. E se tiver dúvida, dá um toquezinho lá, só chama, manda uma mensagem. Eu gostaria que tu deixasse os teus contatos para as pessoas te procurarem. Então, nas redes @fonogisele, né? E @clinica.synapser. E o telefone de contato da clínica, então, né? Que é o 51999773190. Dá para reforçar lá no clique. Tem um monte de contato lá e conteúdo também sobre. Isso. Aí, em caso de dúvida, também pode chamar a gente no direct, pode, né, chamar, a gente vai ter o maior prazer em esclarecer. Esse é o trabalho da minha vida, é a minha paixão, é o que eu amo fazer. Então, tiver alguma dúvida, só chamar. Gisele, para encerrar agora, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal que ainda tem dúvidas sobre o autismo, fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui agora. Tu disse que é o trabalho da tua vida. Eu gostaria que agora, para a gente finalizar nesse abril azul,
que é muito importante, o mês de conscientização, que a gente está gerando muito conteúdo sobre também, justamente para isso, para que as pessoas busquem esclarecer, tirar dúvidas e ao menos se informar, para não existir preconceito sobre talvez o filho de alguém, ou um filho que você mesmo vai ter daqui a alguns anos, em algum momento, um parente, enfim. É importante que tenhamos esse conhecimento. Sim. Eu diria para os pais que têm alguma dúvida, busquem ajuda. Busquem orientação. Buscaram com o médico disse não, qualquer criança tem seu tempo, o pediatra disse não, qualquer criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo. Mas vocês estão sentindo que tem alguma coisa errada? Busquem um profissional habilitado, busquem um profissional que trabalha nessa área. Deem ao seu filho essa chance de poder se desenvolver. Eu sei que é doloroso, que a gente passa por um luto, que ninguém espera ter um filho diferente daquilo que imaginou. Mas esses filhos são luz na nossa vida. Essas crianças são luz na nossa vida. Eles são maravilhosos. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, eles têm sentimentos. Sim, eles são amorosos, eles são espertos, eles são esforçados. E eles nos mostram um mundo, eu acredito que eles vieram nos mostrar um mundo que com os nossos olhos nós não conseguimos ver. Nós precisamos de uma outra visão, e é essa visão que eles trazem para a gente. Então, por amor aos seus filhos, busquem ajuda. E também busquem se informar da maneira correta como estimular eles. E para as outras pessoas, para os pais de outros filhos, né, típicos, neurotípicos, enfim, que busquem também compreender, ter empatia, ensinar a sua criança a acolher, a entender que tem o diferente, que tem o coleguinha que é alto, que é baixo, que tem o cabelo escuro, que tem o cabelo clarinho, e tem o coleguinha que não fala, que tem o coleguinha que fala diferente, que tem o coleguinha que pode não conseguir fazer todas as tarefas da escola e que tudo bem. Todo mundo deve ter espaço no nosso mundo. Com certeza. É a fonoaudióloga Gisele Chaures Rezende, hoje conosco aqui no programa Repercussão. Gisele, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Foi um conteúdo muito rico e é importante. E, pessoal, lembrando sempre que os conteúdos da Sinapse, todas as quintas-feiras, aqui dentro do portal Clique Paverama, nas nossas redes sociais, e também em todos os nossos conteúdos, você encontra lá as nossas redes sociais, onde você busca conteúdo no Threads, no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Por falar no YouTube, ó, você pode estar estranhando, tá passando aqui o futebol, uma transmissão que nós fizemos, é isso mesmo, é mais um dos trabalhos que o Clique presta. Então tem as transmissões do Clique lá no YouTube, e este material vai estar no YouTube e também no Facebook logo mais para você acompanhar. Gisele, muito obrigado mais uma vez. E amanhã estaremos de volta às 19 horas com o Repercussão. Aconteceu, tá no Clique.